Olá para todos, a paz de Cristo Jesus. Espero que todos tenham uma semana abençoadíssima pela presença de Deus. E para esse breve devocional de reflexão para nossas vidas, o Espírito Santo me inspirou a falar uma reflexão no texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. A tradução rara, ela fala a mais tradicional, né? Aquele que encobre suas transgressões jamais alcançará misericórdia, mas aquele que confessa e deixa alcançará a bênção do Senhor. E essa versão da King James, ela tem uma expressão mais entendível, assim, mais abrangente. Ela fala assim: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem reconhece, confessa e abandona recebe toda a compaixão de Deus. A gente reconhece que o ser humano, a palavra do Senhor nos fala que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um outro homem veio a salvação. E isso é bem claro quando a gente vê as atitudes da humanidade, né? De pecado, de ódio, de rancor, de maldades, e tudo isso frutos do pecado, né? Frutos de um inimigo que nós temos nas nossas almas, que a palavra de Deus nos fala que a nossa guerra é espiritual e que busca com que nós satisfaçamos os prazeres da nossa carne, os prazeres, as vontades da nossa carne, a nossa concupiscência. A Bíblia vai falar que o pecado ele é gerado através dos nossos desejos, das nossas concupiscências, que viram pensamentos e assim sendo alimentados viram pecado. E muitas das vezes a gente está como cristão, ou fala que teme a Deus, ou está caminhando, mas muitas das vezes a gente tem coisinhas que a gente não largou ou que não quer largar, que não deixa e acha que está tudo bem. Mas o Espírito Santo, na palavra desse dia, para a nossa reflexão, ele é bem claro: quem camufla, quem esconde suas transgressões jamais alcançará misericórdia, jamais será bem sucedido, né? E isso nos dá, que é o tema desse devocional, que a restauração ela começa com o reconhecimento, né? E ele vai dar continuidade falando: mas quem reconhecer que está com alguma coisa que precisa ser tirado, né? Depois que você reconhece, você confessa diante de Jesus Cristo, pois Ele pagou o preço por nossos pecados, Ele nos dá acesso diante de Deus. E a terceira atitude é abandonar, né? O que nós precisávamos era de alguém pagar o preço. Jesus pagou esse preço. Mas tem a parte do homem, a minha parte, a sua parte, que é reconhecer nossos pecados, que é confessar os nossos pecados e abandonar esses pecados, sendo assim uma nova criatura, vivendo assim uma vida de verdade, uma vida de interesse, uma vida de transparência naquilo que nós estamos dizendo que servimos, né? Andamos com a Bíblia, vamos para a igreja, mas muitas das vezes não é a realidade do nosso interior. Muitas das vezes não somos ainda recriados, não somos ainda verdadeiramente lavados pelo sangue de Jesus, vivendo uma vida de aparência. E o Espírito Santo tem nos despertado para isso nesses dias tão difíceis, onde a palavra do Senhor nos fala sobre isso, que viriam dias trabalhosos, levantariam-se falsos mestres, falsos doutores, falsos cristãos, falsos irmãos. E só com essa intimidade com o Espírito Santo, numa condição de recriado, que só vem através do reconhecimento que éramos pecadores, do reconhecimento de confessarmos que éramos pecadores e recebemos esse sangue, essa purificação de Jesus, e abandonando essas práticas, que nós receberemos dessa salvação, né? Desfrutaremos daquilo que Deus já tem dado para nós através de Cristo Jesus vencendo a morte lá na cruz. E que esse seja o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso pensamento. Tem uma frase que diz que a negação é o solo que os padrões do passado precisam para continuar florescendo em nossas vidas. Quando a gente nega, quando a gente esconde,
É isso que Satanás precisa para continuar florescendo, minando situações, minando mente, minando coração, minando ambientes. Mas quando nós somos recriados, buscamos, como Romanos fala, buscar uma mente renovada pela palavra de Deus, que fala que aí nós experimentaremos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso já está liberado para nós através de Jesus e do Espírito Santo habitando em nós. Mas para que isso aconteça, há um reconhecimento, há necessidade de um reconhecimento, de um confessar e de um abandonar as velhas práticas. O Espírito Santo ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está às portas, ainda estamos em tempo de graça e que possamos aproveitar o máximo dessas oportunidades. Que possamos aproveitar o máximo para refletir e pedir ao Espírito Santo que nos direcione. Essa água ainda está disponível, essa graça ainda está disponível, mas temos visto que tem se cumprido a palavra do Senhor e que os dias têm se findado. Está muito perto, né, de Cristo levar a sua noiva e depois vai ser tarde demais. Que possamos a cada momento reconhecer onde estamos, onde precisamos melhorar, reconhecer as nossas faltas, nossas pendências, sermos verdadeiros, cumpridores da palavra do Senhor, no nosso lar, no nosso trabalho, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Que possamos reconhecer nesta tarde, nesse dia, que a restauração que Cristo tem para a gente começa com o nosso reconhecimento. Em seguida, confessarmos. Em terceiro, abandonar essas práticas. E assim usufruiremos mais e mais daquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque o nosso Deus é um Deus santo e Ele requer de nós também santidade. Que Deus continue nos abençoando, nos dando uma semana frutífera na presença dEle. No nome de Jesus. Amém.